um gênio, um mestre, um desenhista inigualável, um detalhista incurável. Vamos falar hoje um pouco sobre a vida e a obra de Kentaro Miura. Kentaro nasceu na cidade de Chiba em 1966. A sua mãe era professora de artes visuais e o seu pai fazia storyboards para comerciais. Então daí a gente já tira que as primeiras inspirações de Kentaro Miura foram os próprios pais. E não demorou muito para ele mostrar o seu talento. Aos 10 anos o Kentaro lançou a sua primeira obra, Mihranger. Bom, Mihranger é baseado nos Super Sentais, né, da época. Toda criança japonesa gosta de Super Sentais. E daí ele fez o Mihranger. Essa obra foi publicada na escola dele. A escola dele publicou a história que ele fez para os amiguinhos da sala. Desde cedo ele já mostrava um talento nato para coisa. Mas se engana aquele que pensa que esse primeiro mangá do Miura foi só uns rabiscos feitos de forma apressada. Não. Mihranger durou 40 volumes. Pois é, o menino ficou empolgado, fez 40 volumes de Mihranger para sua turminha. Já no ensino médio, o Miura criou o seu segundo mangá, Ken Inomichi, O Caminho para a Espada. E esse trabalho marcou para ele porque foi a primeira vez que ele usou tinta nanquim para dar uma finalização melhor no seu trabalho. Depois disso, ele foi estudando técnicas profissionais para poder empregar em seus mangás. Até que em 1982, ele teve o seu primeiro fanzine publicado. Aos 18 anos, ele saiu da sua cidade natal, Chiba, e foi para Tóquio, com o intuito de se aperfeiçoar, de conhecer novas técnicas. E com isso, ele trabalhou como assistente para o mangaka George Morikawa, o criador de Hajime no Ippo. Sim, o criador de Hajime no Ippo. E veja só que curioso, o George Morikawa dispensou rapidamente o Miura. Mas aí você pensa, é porque o Miura não era bom? Não, muito pelo contrário. O Miura era tão bom, mas tão bom, que impressionou um mangaka profissional como o George Morikawa. E o George não sabia mais como ajudar o Miura a evoluir. Então, sabiamente, o George Morikawa decidiu tirar o Miura da equipe, né? Tirar ele como assistente, para poder fazer ele tomar novos ares. E assim ele conseguir realmente um desenvolvimento para se tornar um verdadeiro mangaka. Foi uma atacada de mestre que futuramente iria dar bons resultados. Então Kentaro partiu para uma jogada mais ousada. Ele decidiu submeter uma de suas obras, criadas como um amador mesmo, para uma análise. E com isso conseguir ingressar na seção de Belas Artes da Universidade Nihon de Tóquio. E ele conseguiu. A obra em questão se chama Futatabi. Nessa história, as pessoas vivem em um mundo apocalíptico, elas vivem no subterrâneo. Homens vivem separados de mulheres, eles são proibidos de se encontrarem por uma questão de controle populacional. Bem, Rick, o protagonista, ele se apaixona por uma garota e como sabe que vai dar ruim se eles ficarem juntos, ele tenta fugir com essa garota a fim de encontrarem algum lugar para poderem ser felizes. Interessante, não é? Pois bem, essa história realmente foi tão interessante que gerou para o Miura uma indicação como o melhor novo autor da Weekly Shonen Magazine. Confiante, ele teve a oportunidade de ter a sua primeira obra publicada, o seu primeiro trabalho serializado. E no caso, esse foi Noah. O enredo de Noah se passa em um planeta Terra praticamente destruído por guerras. E então, nosso protagonista, Noah, tenta desesperadamente deixar esse planeta. Algo que parecia promissor acabou não indo para frente, porque Kentaro Miura se desentendeu com seu gerente editorial. Diante de tantos problemas e impasses com o gerente editorial, Noah acabou sendo cancelado. Bem, Kentaro Miura tinha acabado de começar a sua carreira profissional como mangaka e já estava tendo os primeiros problemas. Praticamente, ele entrou em declínio. Então, depois disso, depois desses problemas que ele teve, ele parou com as obras originais por um tempo. Ele passou o seu tempo ajudando outras pessoas, sendo assistente de outras pessoas, trabalhando nos projetos de outras pessoas e foi pegando mais experiência, pegando referências importantes, ele foi aprendendo, se aprimorando.
Até porque ele sabia que o mercado era muito cruel. Se ele falhasse novamente, como falhou com Noah, a sua imagem como mangaka estaria arruinada. Sua credibilidade estava em jogo. E então, com muito cuidado, ele começou a trabalhar no protótipo do mangá que mudaria a vida dele. Praticamente deixaria ele conhecido no mundo inteiro. E esse mangá é... E o Miura enviou o seu protótipo para a revista bimestral Young Animal. Nesse protótipo nós fomos apresentados a um Guts que usava tapa-olho, que tinha um senso de humor um pouco ácido e que tinha um estigma levemente diferente da que nós viríamos a ficar mais acostumados em Berserk, no mangá, né? Uma versão mais lapidada, digamos assim. Berserk é chocante, emocionante, mas também é visceral, caótico, perturbador. E todos esses conflitos de sentimentos mostrados na forma de personagens riquíssimos foi o maior ingrediente para o sucesso. Um protagonista intrigante, um antagonista sedutor, uma obra apavorante. Berserk bebeu de muitas referências. Hokuto no Ken, Hellraiser, ele sempre referenciava artistas famosíssimos. Enfim, Berserk é riquíssimo. E o que a obra tem de rica, ela também teve de extensa. Mas não pelo número de capítulos, e sim pelo tempo que eles demoravam para ser lançados. Só para se ter uma ideia, Berserk começou em 1989 e durou até hoje. E nesse meio tempo, Kentaro Miura ainda pôde emplacar outras obras menores, como Japan, Gigantomachia e até pouco tempo atrás, ele e o Estúdio Gaga estavam lado a lado cuidando de Durank. Inclusive, o Estúdio Gaga também estava ajudando ele em Berserk, né? Eles estavam aprendendo, emulando o traço do Kentaro Miura, para que então a produção pudesse ficar um pouco mais rápida. Até que... Kentaro Miura, ele partiu no dia 6 de maio de 2021, vítima de uma assecção aguda na aorta, deixando o Berserk incompleto, deixando um vazio no coração de todos os fãs e deixando a tristeza de saber que perdemos um grande e incomparável gênio. A informação da morte dele, né, do falecimento dele, só foi transmitida para nós no dia 20 de maio, justamente para dar uma privacidade, para dar um momento que a família precisava, né, para velar o Kentaro, para que não houvesse tumulto, para que não tivesse nada do tipo, porque, assim, Kentaro era conhecido mundialmente. E olha, mesmo que a obra não tenha acabado, né, vai ser difícil. Vai ser difícil outra obra ser tão boa quanto Berserk. E Miura, para você, onde quer que você esteja, eu só posso agradecer. Muito obrigado por tudo que você fez por todos nós. Eu sei que em algum momento da obra, todos nós já ficamos emocionados, né? Todos nós já nos sensibilizamos com alguma parte da obra. Muitas partes. E não são todos os autores que conseguem isso de uma forma tão natural, tão orgânica, tão incrível. Você é fantástico, você foi um cara fantástico. Onde que esteja, eu queria que soubesse. Kentaro Miura foi um cara que dedicou a sua vida ao seu sonho. Ele perseguiu o seu sonho. E agora ele vai ser eternizado em suas obras.